A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão nos ouvindo. Quero transmitir aqui nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão por você que está aí no Face, no YouTube, nos ouvindo. E hoje, nesse sábado, culto com Deus, aqui ao vivo, nós estamos com o pastor Zete e Neia, são os pastores conosco nessa comunidade, nossos amigos, irmãos. Eles vão falar um pouquinho da vida com Deus. Nesse quadro Vida com Deus, estamos ouvindo e compartilhando nossa vida, o que Deus fez por nós. Não é o que nós nos tornamos, mas o que Deus fez por nós. Essa é a verdade. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, você que está chegando aí. Eu quero mandar um abraço para toda a igreja, que você fique firme no Senhor, você fique bem. Minha oração, meu desejo é que você esteja bem. Estamos com realmente saudade de todos, de ter nosso culto aqui presencial, mas nessa impossibilidade estamos mantendo da melhor forma esse contato para que você possa receber a palavra, estar ouvindo os nossos irmãos e recebendo aqui então nossa palavra e intercessão. Eu sei que Deus está ao seu lado, que você está firme com Deus, e o importante nesses dias mesmo é estarmos unidos com o Senhor, e Ele está nos reunindo em fé, em adoração. E que bom que a gente possa usar essa tecnologia tão importante nesse momento para chegar até a sua casa. Queremos pedir licença para entrar na sua casa e queremos convidar você para você entrar em nosso culto com Deus, em nossa igreja. Entre nesse momento para ser uma igreja conosco de adoração, de louvor. Eu quero orar por esse momento e depois nós vamos aqui compartilhar um louvor com Wesley, e na sequência nós vamos estar ouvindo o Zete e a Neia compartilhando vida com Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por mais uma oportunidade de entrar nessa casa, de falar com essa vida tão preciosa. E se essa vida está nos ouvindo, e se o Senhor permitiu que essa palavra pudesse entrar e chegar nesse lar, nessa casa, e atingir essa pessoa, eu creio que o Senhor tem um plano, porque o Senhor tem propósito em todas as coisas. Deus abençoe esse lar, essa família, que minha oração é que todos estejam bem. Eu quero interceder por aqueles também que estão passando por enfermidade. Deus, intercedo pelos teus filhos e filhas que estão sofrendo com isso, aqueles que estão lutando em nossa nação, sofrendo, toda essa região, perdendo os seus entes queridos. Outras coisas estão envolvidas nesse meio de tragédia, de doença, de pandemia, de violência, desempregos, necessidade. Pai, nós queremos correr para teu colo, nós queremos correr para tua presença. É só na tua presença quando encontramos paz. Agora eu intercedo por esse lar, por essa casa, por essa família, que o Senhor possa transformar esse lar agora, nesses dias onde muitas pessoas estão tendo dificuldade em seus lares, os relacionamentos, as crises. Deus, que agora venha a paz, é minha oração. Abençoe a sua igreja, esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo, que está fazendo parte desse culto agora, te dando graça. Deus, toque nesse coração com toda a graça, para que eles possam ser abençoados por ti. Eu quero agradecer por esse momento, essa participação de Zete, Anéia, esses pastores conosco nessa tua casa. Que o Senhor os abençoe e unge agora, Deus, para tocar essas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ouvir o Wesley ministrando louvor, e você possa ser abençoado e edificado na sua casa. Exaltamos o teu santo nome, Pai. Louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é bendito e muito digno de ser louvado, Pai. Te adoramos, Senhor. Tu és digno de louvor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar
verdade é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para te curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para te louvar, Senhor. Abra o meu coração, tu és digno, Pai. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração, abra o meu coração. Quando eu falo de Jesus, minha alma se ilumina. É maior do que eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que tem me abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto o seu renovo dentro do meu coração. Quando eu falo de Jesus, vejo as lágrimas no rosto de quem vive no desgosto, procurando uma saída. A tristeza vai embora e o milagre se produz, pois toda vez que a gente ora pelo nome de Jesus,
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Wesley. Deus abençoe. Que benção esse louvor, esse tempo de louvor e adoração. E você que está nos ouvindo, quero pedir que você possa convidar seus amigos, que você possa adicioná-los nesse canal aqui do Facebook da Comunidade Cristã. Também temos nosso canal do YouTube, onde você pode assistir depois, assistir na sua TV. Eu quero que você divulgue realmente todo esse trabalho, esse testemunho, para abençoar as pessoas. Esses dias que nós estamos vivendo tão isolados, estamos mais de 100 dias nesse distanciamento, isolamento, como queira, toda essa dificuldade vinda, nós precisamos muito nos unir, compartilhar, transmitir uma palavra de fé, de paz, para que as pessoas sejam tocadas por Deus, pois Ele é a cura para nós nesses dias. E eu quero compartilhar com vocês aqui, nesse momento, nesse quadro, Vida com Deus, trazendo aqui no nosso quadro, Donizete, nós chamamos carinhosamente de Zetinho, os nossos pastores aqui na comunidade, também a Edneia, Neia, e eles vão falar um pouquinho sobre o encontro que eles tiveram com Deus, como eles conheceram a Deus, como foi todo esse início na vida que eles tiveram com Jesus, como foi esse primeiro momento, e depois nós vamos compartilhar um pouquinho o que resultou isso, aquilo que nós chamamos de vida com Deus, que é importante, para que você saiba, para que você conheça e você possa experimentar. Amém? Eu quero pedir para se apresentar e aqui para vocês, o Zé e Tia, né? Eles vão falar com vocês um pouquinho e nós vamos ouvir e vamos ser aqui abençoados pelo testemunho desses irmãos. Amém, Zete? Que bom ter você com a gente. Amém. Neia, Deus abençoe, bom ter vocês aqui. Conta um pouquinho para nós, acho que alguns irmãos já sabem, mas outros também não conhecem, né? Talvez a gente já há algum tempo passa na nossa vida e a gente acaba não repetindo o nosso testemunho, como foi nosso encontro com Deus, nossa vinda para Jesus, onde Ele nos transforma e nos abençoe. Amém, Zete? Amém. Primeiro eu quero agradecer à igreja, dizer boa noite, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. E um prazer muito grande estar aqui, né, junto com os irmãos, com o nosso pastor. E é uma satisfação enorme a gente poder proclamar o nome do nosso Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, meu nome é Donizete, sou auxiliar do pastor Nivaldo e estou para servir naquilo que os irmãos precisarem. Amém. Boa noite, igreja. Saudade de vocês. Mas acredito que Deus tem ouvido as nossas orações. E a gente está longe, distante assim, mas em oração a gente está unido. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos começar com você primeiro, né? Depois a Neia vai falar um pouquinho. Mas eu acho que foi ela que começou primeiro a caminhada com Deus. Então vou deixar vocês escolherem melhor como vocês conheceram o Senhor, como é que vocês vieram para Jesus. Conta um pouquinho dessa vida para a gente. Bem, a nossa vida com Deus, ela se tornou maravilhosa, né? Foi de início a minha esposa que se converteu primeiro. Então, para a gente fazer as coisas em ordem, eu prefiro que ela fale um pouco primeiro. Depois eu dou cumprimento àquilo que Deus fez na nossa vida. Bom, a minha experiência, né, muitos, né, me conheceram e eu acredito que estão me vendo hoje, né? E foi bom, né? Eu cheguei para a igreja, cheguei uma pessoa totalmente diferente. E Deus me transformou, né? Com o tempo, eu fui conhecendo a Bíblia, conhecendo aquilo que Deus tem, né? Eu fui aos poucos, né? Com a ajuda do pastor Nivaldo, pastora Miriam, que são bênçãos nas nossas vidas, que são pastores que nos ensinaram a palavra. Por isso, vocês que têm alguém, né? Vocês estejam debaixo dessas pessoas que ensinam a palavra, que ensinam a verdade, porque isso fez muita diferença na nossa vida. Né, no meu casamento, em tudo. Então, quando eu vim, eu não sabia nada. Eu sentia Deus, um Deus muito longe, um Deus que não me ouvia.
Eu achava que Deus não me ouvia. Então, a partir do momento que eu comecei a vir para a igreja, que eu comecei a conhecer, ter comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, eu aprendi muito a palavra. E hoje, né, eu, minha casa, meus filhos, né, somos, né, filhos. Hoje nós temos a certeza que somos filhos de Deus, que todos nós somos filhos de Deus. Então, foi uma experiência tremenda com Deus e ainda está sendo. Amém. É quando a minha esposa começou a frequentar a igreja, eu confesso que eu resisti muito no começo, porque, né, eu não tinha assim esse conhecimento em relação ao amor de Deus. Mas Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e Ele sabe aonde nos pegar, do jeito de nos pegar. E eu lembro que quando o Marcelo, ele era bem criança, ele foi diagnosticado com um problema na cabeça e eu ali ainda relutando, né, em vir para a casa do Senhor, e todo esforço que a Anaé fazia junto com ele, nas reuniões de oração de madrugada, junto com o pastor Parque, e tudo aquilo para mim não estava fazendo diferença. É como se eu tivesse cego para enxergar a verdade. Mas foi num dia que eu fui confrontado pelo meu filho. É quando ele chegou em casa pequeno e eu fui chamar a atenção da minha esposa pelo horário que eles estavam chegando em casa. E o Marcelo, ele falou para mim: pai, eu não sei por que você está assim tão brabo com Deus, porque Ele já curou a minha cabeça. E eu lembro que foi como um choque para mim aquilo, mas eu não entendi que já era Deus trabalhando no meu coração. E a partir daquele dia, né, eu decidi ir para a casa do Senhor. E com o tempo eu fui aprendendo a forma de como Deus, Ele ama as pessoas. E toda a minha vida errada, tudo aquilo que eu fiz durante a minha vida, eu creio que Deus, Ele já se esqueceu daquilo. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, a Bíblia fala que nós nos tornamos uma nova pessoa. Então hoje, né, quando eu vou testemunhar do Senhor, eu prefiro falar daquilo de bom que o Senhor fez por mim, pela minha família, porque eu acho que é isso que vale na nossa vida, aquilo que o Senhor faz por nós. Amém. Que bênção. É um testemunho tão precioso, né? Quando a gente vê a família na casa de Deus. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vida com Deus. Como tem sido sua vida nesses dias, esse tempo, até nessa dificuldade que nós estamos passando, né, Zé? Mas como tem sido essa caminhada? O que a gente pode compartilhar com a igreja, com as pessoas que estão nos ouvindo? O que é vida com Deus? Para que as pessoas vejam que vida com Deus não é você crer numa religião, fazer parte de uma coisa, mas você ter uma intimidade com Deus. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa intimidade, o que é essa vida com Deus, o que ela faz, o que ela transforma e o que acontece conosco sobre esse relacionamento com Deus. Amém. Tem um versículo da palavra do Senhor que eu aprendi que o verdadeiro cristão, ele precisa aprender esse versículo, que está lá em Romanos 12, no versículo 2, onde a palavra do Senhor fala para que nós tenhamos a nossa mente renovada, para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. E com o passar do tempo eu fui entendendo, né, que o verdadeiro cristão, ele tem que viver esse versículo. E para que a gente possa experimentar a bondade do Senhor na nossa vida, né? Porque o Senhor, Ele está à nossa disposição para nos abençoar. E eu tenho aprendido, através de uma intimidade com o Pai,
de perceber o quanto o Senhor está presente na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família. A partir do momento que a gente começa a viver esse versículo nas nossas vidas, né? A renovação da mente é a gente esquecer aquilo de errado e começar a praticar aquilo que é correto, viver de verdade o padrão de Deus na nossa vida. Amém. Você, né? Conta pra gente aí essa experiência, vida com Deus, esses milagres de Deus que você tem para nos dizer. Amém. Deus cuida de nós, e Deus tem cuidado de mim nas mínimas coisas. Deus tem cuidado, né? E eu entendo assim, não existe vida sem Deus, né? O meu fôlego, o meu respirar depende, é de Deus. Então nós somos dependentes, eu sou dependente de Deus. E esse tempo que nós tivemos, né, estamos tendo, né, fala tanto, né, em tempo. Aí eu percebi que eu já tinha tempo para me poder estar com Deus, né, ter essa intimidade com Deus. Mas talvez, né, Deus fala, não, agora você vai ter o tempo mesmo. E tem sido uma experiência tremenda. E Deus tem feito grandes coisas, detalhes, muito. Às vezes eu falo assim, meu Deus, né? Eu até falo para os meus filhos, eu falei para o Zé, né? Como Deus é tão bom para mim, que Deus cuidou de mim hoje. Antes de ontem aconteceu uma bênção na minha vida, outro dia eu conto. Hoje eu não. Mas assim, vida com Deus é vida com Deus. Não tem experiência devocionais que o pastor tem passado. Tem sido muito, muito gratificante na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E a palavra de Deus fala, né, em Provérbios 5:21, diz que Deus conhece o caminho do homem. Ele sabe por onde o homem anda, ele sabe o que está fazendo. Então Deus tem olhado para mim assim, poxa, não tem deixado. Então tem sido tremendo esse tempo com Deus, essa vida com Deus. Tem sido tremendo, pastor. Foi muito abençoado. Amém. Fiquei curioso agora. Essas bênçãos aí. É verdade, Deus é um Deus de bênção, né? De bênção. A gente passa por tempestade, passa por vento, mas quando Cristo está no barco, vai tudo muito bem. Muito bem. E eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho, porque nós temos muitas pessoas que estão no relacionamento, casais, e como é a vida com Deus no casamento, né? Onde a gente vê essa importância de ter Deus no casamento, quando a gente não concorda, quando a gente não está bem, e que vocês pudessem falar um pouquinho na vida, a vida a dois, né, o a três, com, né, o casal mais o Senhor Jesus, no casamento, qual é a vitória, o que Deus tem trazido para vocês nesses dias. Como marido e mulher, eu ainda toco naquele versículo de Romanos 12, né, que quando nós aprendemos a renovar a nossa mente nas coisas de Deus, toda dificuldade que a gente passa como casal, a gente consegue buscar maturidade para resolver essa situação. Eu não vou falar que todos os dias nós estamos dando flor um para o outro, porque a gente já tem um tempo tão grande junto, mas tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente compartilha um com o outro, a gente gosta de sair junto, né? Aprendemos com os nossos pastores, né, que aonde o marido vai, a esposa tem que estar junto. Então, é gratificante, pastor. Casamento com Deus, precisa ter Deus no casamento, senão não é casamento. É perdoar todo dia, deixar o orgulho de lado às vezes, muitas vezes corrigir, muitas vezes aceitar a correção e buscar em Deus, né? Tá orando, a gente sempre ora, a gente sempre pede, né, para Deus direção daquilo que a gente vai fazer, daquilo que nós vamos, tudo que nós vamos fazer, vamos pedir direção para Deus. E isso tem nos ajudado muito no nosso casamento. Amém. Amém. Eu lembro de uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele era um monge, né? Depois
aí da reforma, ele fez uma reforma, conhecido como reforma protestante, e ele se casou. Ele disse que um ano de casamento purifica mais, santifica mais do que 10 no monasteiro, né? Então o casamento é um tratamento de Deus, onde a gente abre mão de si, é a verdade, né? Deus está sempre trabalhando e Deus está nos unindo, e sem Deus no casamento é complicado, porque a gente quer prevalecer. Eu quero agradecer aqui o testemunho do Zete, da Neia, esse testemunho tão precioso, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero deixar aqui com você que está nos ouvindo, cada irmão, irmã, você que está passando pelo Face, amigo, talvez você não faça parte de algum grupo, igreja, mas Deus ama você, e eu acho que é mais importante você pensar numa vida com Deus, num relacionamento com Deus. Nós às vezes nos acostumamos na igreja. Eu sei que é muito gostoso, muito bom ter relacionamento com os irmãos, e a gente tem uma vida social eclesiástica legal, muito bom, mas às vezes isso não é garantia de ter uma vida com Deus. Então quero trazer aqui para todos vocês, para a igreja, para você que está aí sozinho, para sua família, para você lá, o que pode te abençoar nesses dias. E o Zé citou um versículo aqui em Romanos capítulo 12, e eu nem tinha conversado com ele sobre o versículo, nós não falamos sobre versículos, oramos só, mas é o versículo que eu trouxe essa noite para conversar com vocês, que é Romanos capítulo 12, e é uma confirmação, não é coincidência, nós temos uma Bíblia toda e a gente escolheu o mesmo versículo, é uma coincidência muito grande que eu chamo de cristocidência. E eu quero ler para vocês Romanos capítulo 12, eu já vim com esse versículo lá, assim, lá de casa, eu já tinha impresso aqui, e eu quero trazer para vocês, porque é um versículo muito especial para as nossas vidas. 12, e o versículo 2, exatamente o versículo 2, que ele diz assim, eu trouxe uma outra versão: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme, né? Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente, né? Você falou renovação da mente. Quando você está renovado, as coisas passadas foram embora, renovou, fez novas as coisas. Paulo diz em Coríntios que Deus fez novas coisas, né? Então quando olhamos para alguém, e nós olhamos para nossas faltas, nossos erros e o testemunho antes de conhecermos a Cristo, nós somos levados ao egoísmo, como nós ouvimos aqui. Cada um quer defender o seu, e quando você conhece a Cristo, Ele muda essa perspectiva. Hoje eu estou melhor que ontem, e amanhã eu vou estar melhor que hoje, porque Cristo está renovando. E Ele diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Ele está falando aqui de sistema, não está falando de semelhança, de não termos contato com outras pessoas, não é isso, mas você não tem uma semelhança, não imitem pessoas que fazem o mal. Nós estamos vivendo uma época tão delicada, onde precisamos ter muito apoio, muita honestidade, integridade, e a gente vê no mundo todo, um descaso com a saúde humana, com as pessoas, cuidado, valores, respeito, amor. E ele está falando exatamente isso, para a gente não tomar por base essas coisas erradas. Não imitem, não copiem esse padrão, mas ele diz, deixem que Deus os transforme. Eu quero convidar você para permitir que Deus transforme você, como ouvimos aqui o testemunho rápido desses irmãos, que Deus transformou a nossa vida, e essa transformação nos renova, uma mudança completa da mente de vocês. Mente é a nossa faculdade mental, onde a gente lembra, a gente pensa, onde a gente também faz. Quando você faz é porque você pensou, há um pensar antes de um processo de agir. E aqui o versículo continua dizendo, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando você deixa Deus transformar a sua vida, você vai conhecer a vontade de Deus. Uau, Deus tem uma vontade para nós. Deus tem uma vontade para o Zé, para a Né, a gente vê a família deles, a igreja, você. Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável.
Servir a Deus é bom, é perfeito e agradável. Algumas pessoas acham que, mas eu vou servir a Deus, vou perder minha vida. Não, você vai ganhar a sua vida. E quando você conhece a Deus, você não duvida de Deus. Quando você conhece a Deus, qualquer coisa que Deus pedir para você não é pesado, não é difícil. Agora, quando você não conhece uma pessoa, qualquer favor é difícil, demasiadamente complicado de se realizar. Mas quando você ama, quando você conhece, é fácil. Então, o que é ter uma vida com Deus? A palavra vida significa, não no sentido biológico, né? Todos nós estamos vivos, você está vivo, eu estou vivo, tem animais, tem plantas, mas vida é um conjunto de hábitos. Vida significa relacionamento, vida nesse sentido que é um modo de viver. Vida com Deus é um modo de viver que agrada a Deus, ou seja, que Deus pede, que Deus quer. Outra maneira não é ter vida. Então, sendo assim, juntando essa expressão vida com Deus, estamos falando sobre um modo de viver, comportar e fazer segundo a vontade de Deus. E vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, sempre deixando claro ali, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós só conseguimos fazer a vontade de Deus quando a nossa vai embora. Se você tem uma vontade própria, você não consegue fazer a vontade de Deus, porque você está lutando sozinho, e Deus vai ser um peso. Mas quando você conhece Deus, você sabe que a vontade de Deus é perfeita, é boa, é melhor que a sua, não há dúvida. Então não é pesado, é agradável. Como um casamento, né? Quando nós olhamos para um casamento, é uma escolha que você agora fez, estar com aquela pessoa o resto da sua vida. Aquilo não é ruim, aquilo é bom, você vai compartilhar, você vai viver juntos, vocês vão trocar ali todo o apoio, toda a situação, mas tem um princípio ali, fidelidade. Tem um princípio ali, amor, aceitação. É a mesma coisa com Deus. Vida com Deus é você viver com Deus, aonde Deus vai pedir algo para você, onde você se relaciona com Deus, mas sobretudo, onde você tem a proteção e o cuidado de Deus, porque é Ele que dá vida. E no livro de João, capítulo 14, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos. E a palavra mandamento significa valores, estilo de vida. Esse é o estilo de vida de Deus, cristão. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e obedecem, esse é o que me ama. Olha que interessante, você obedece alguém quando você convive com ela, né? Convivência faz com que a gente aprenda. Quando a gente está convivendo, a gente começa a imitar, começamos a repetir, né? Vejo às vezes as crianças imitando os adultos. Como que elas aprenderam aquilo, né? A gente diz que criança às vezes não faz o que a gente fala, ela faz o que a gente faz. E assim a convivência nos transforma. Por isso que a gente precisa andar com Deus, porque a convivência com Deus vai nos mudar, vai nos transformar. A gente vai começar a imitar as coisas de Deus. A palavra cristão significa, no primeiro caminhar com Deus, né? Hoje nós falamos que nós somos cristãos, significa pequenos cristos, semelhante a Cristo. Eu não quero falar sobre igrejas, não quero falar sobre denominações, sobre religião. Eu quero falar sobre cristãos, né? A palavra que Deus nos chamou é para ser pequenos cristos. E esses pequenos cristos faziam o que Jesus fazia. Eles discipulavam as pessoas, eles ensinavam as pessoas e levavam essas pessoas a ter uma vida com Deus, relacionamento com Deus. Não se fala de nome ali, não é verdade? Às vezes nós gostamos de rotular sobre religião, aquilo, evangélico, crente, alguma coisa nesse sentido, mas isso são nomenclaturas que não quer dizer nada. Não quer dizer nada para nós, às vezes falta até testemunho. O que precisamos nos converter é a Cristo e sermos cristãos, ser semelhante a Cristo. E uma pessoa só consegue ser semelhante a Cristo se conviver com ela. Se ela não conviver com Cristo, ela pode passar a vida toda na igreja,
mas ela não vai ter as experiências, ela não vai conseguir imitar, não vai conseguir realizar as obras de Deus. Não funciona direito. Então esse texto claramente diz para nós sobre essa palavra, esses mandamentos de Deus, que não são leis, né? Como cada casa tem valores, tem regras, e assim é Deus. Deus também é um Deus de valores, de regras, para que você não vá nas trevas, para que vocês não imitem as coisas erradas, mas imite a Deus. Então vida com Deus é uma vida que tem os hábitos de Deus, né? Os costumes de Deus. É diferente de religião. Por favor, né? Olha para um relacionamento com Deus. O versículo que também eu trago para vocês nessa versão, diz: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Olha que Jesus fala aqui claramente: aquele que tem os meus valores, aqueles que me imitam, aqueles que são transformados, né, por mim, que aceita, são este que me ama. Então essa é uma palavra clara. Como que eu sei quando a pessoa ama ou não ama Deus? Quando ela tem impregnado nela os valores, a conduta, o comportamento, os hábitos do Senhor. É assim que ele diz: este é que me ama. E é o que nós somos chamados para fazer, para amar a Deus. E quando a gente fala de amar a Deus, esse é um grande mandamento, está lá no versículo Mateus 22, onde Jesus está falando o que nós devemos fazer. Ele resume aqui os 10 mandamentos em 2 mandamentos, e depois nós vamos resumindo aqui nesse caso, primeiramente, no amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o entendimento. Quando você ama, você imita, você transforma, você quer fazer tudo para Deus, para aquela pessoa. E amor é vida. Você ama, então você vive com ela. Se você diz que ama, mas não vive com ela, tem um vazamento nesse amor. Ele não é íntegro, ele não é integral, ele é parcial. Isso vai ter um divórcio, isso vai ter uma separação de Deus. Quando você ama Deus, você anda com Ele, amarás o Senhor teu Deus. Eu sei que depois diz: amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, tua alma, esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo. Eu estou falando de amar a Deus e depois estou falando de amar o próximo. Não pode inverter isso. Às vezes queremos ser amados sem amar a Deus. Isso não funciona. Às vezes você quer amar o seu próximo, mas sem amar a Deus. Vai ser muito forçado, porque nós só podemos amar o próximo quando Deus nos ama, e quando amamos a Deus, aí nós conseguimos transferir esse amor. E nós temos que sim, reclamar o amor de Deus. Nós temos que entrar na presença do Senhor, ter uma vida com Deus. Vida com Deus são valores, são comportamentos, são estilos que a gente escolhe para viver com Deus, né? E a gente precisa ser transformado. Nesse texto de Romanos, nós somos convidados a ser transformados, renovados, deixar que Deus renove. E renovar é isso, é você tirar aquela substância, aquela área que foi quebrada, amassada, destruída, ferida, para ser restaurado, para vir uma nova, para ser polida, para ser agora feita de uma maneira toda especial. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa te restaurar nesse instante, e que você aceite, que você acredite, que você ande nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ande com Ele. Vida com Deus é você ter uma vida pessoal com Deus, você conseguir ter um tempo com Deus diário na sua vida. Vida com Deus não é sinônimo de vida na igreja. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento, não temos culto aqui, mas nós estamos tendo uma vida com Deus em nossas casas, em nossos lares, né? Presume-se que sim, né? Que você esteja lá buscando o Senhor. Você não pode vir para o culto aqui na igreja, mas você pode fazer o culto na sua casa. Você pode louvar o Senhor, você pode celebrar o Senhor, porque Deus está na sua casa, Deus está em todo lugar, né? Eu quero dizer que quando nós pudermos voltar, sim, a gente vai celebrar. É gostoso estar junto, ouvindo cada pessoa com o seu talento, adorar, servir a Deus. Mas nós podemos ter uma vida com Deus, nossa casa, nossa intimidade e nosso particular com Deus. Eu creio que esse é o momento mais fundamental
porque eu consigo captar os valores de Deus, eu consigo imitar Deus, não é verdade? Porque nós seres humanos, nós começamos vivendo por imitação. Se você tem um ambiente muito hostil, você possivelmente terá esse comportamento, mas se você tiver um comportamento muito carinhoso, muito afetuoso, você também agirá assim. E se sua casa, seu lar tem um ambiente saturado, uma atmosfera cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, presença de Deus ali, seus filhos, sua família, eles vão viver nessa atmosfera com Deus. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você, mas vamos convidar o Wesley para ministrar um louvor. Depois nós vamos terminar com uma oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, crendo na sua experiência com Deus agora. Eu quero que você ore ao Senhor, enquanto nós estamos ouvindo esse louvor, que você possa buscar a Deus. Fala: Senhor, eu preciso ser renovado, eu preciso ser restaurado, eu preciso entender que foi pago um alto preço, para que eu pudesse andar contigo, que eu pudesse caminhar contigo. E o cristianismo é diferente de qualquer outra coisa. O cristianismo não é só andar com pessoas, o cristianismo também é andar com Cristo, andar com Deus. Deus abençoe. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, oh glória, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que benção esse louvor, fala sobre unidade. E para a gente encerrar, eu vou pedir que o Zé Tiané compartilhe aqui uma palavra para você que está nos ouvindo sobre essa importância de como
ter uma vida com Deus. Eu queria, Zé, que você, né, desse uma palavrinha para as pessoas que estão nos ouvindo, essa pessoa que está agora ouvindo você, ouvindo essa palavra, a importância de como ter uma vida com Deus. Amém. Existem duas palavras fundamental para nossas vidas, que se chama submissão e obediência. Eu acho que quando nós somos obedientes e somos submissos, o Senhor, Ele nos favorece naquilo que a gente necessita. Tem um texto na palavra do Senhor, que essa semana eu estava meditando nela. Essa palavra está no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 3. É um versículo que fala, pastor, sobre as pessoas que são inteligentes. E o texto ele fala que aqueles que são sábios e inteligentes, e eles ensinam as coisas para tirar as pessoas da perdição. Essas pessoas, elas brilharão eternamente. Fala de um futuro. E esse texto eu deixo para a igreja e principalmente para o pastor, porque a gente conhece a vida dos nossos pastores, pastor Nivaldo, pastora Míria, e se a gente é auxiliar deles, é porque houve na nossa vida uma submissão e uma obediência. E esse texto da palavra do Senhor foi um anjo que revelou para Daniel. E eu quero deixar para a igreja e principalmente para o pastor, que tudo aquilo que o pastor e a pastora fazem para tirar pessoas do caminho errado, há uma recompensa e a vida de vocês brilha para o Senhor como estrelas. É o que o anjo disse para Daniel. E esse dia, durante o almoço, eu estava compartilhando junto com a minha esposa como uma coisa que a gente não entende, né? Eu estava compartilhando porque o pastor Miguel, ele está passando por esse momento tão difícil na vida dele. Ele é um homem que ele dedicou a vida dele totalmente a Deus, né? A gente também citou o pai do Wesley, e porque essas pessoas passam por esse tempo de luta, e esse texto ele me confortou, porque nós não vivemos para essa terra, nós vivemos para a eternidade, e tudo aquilo que passa na nossa vida, ela é momentânea. Então, pastor e pastora Miriam, eu sei que o pastor está também nos assistindo, eu quero dizer que duas palavras foram chave para o meu crescimento: submissão e obediência. Quando nós aprendemos o significado dessa palavra, nós temos uma vida com Deus. Deus abençoe, pastor, e obrigado, porque se hoje eu e a minha casa servimos o Senhor, é porque vocês nos ensinaram os princípios da palavra de Deus. E pela nossa obediência, nós aprendemos essa palavra. Amém. Eu quero deixar uma palavra para vocês que estão assistindo, de que vocês não desanimem, que vocês orem. E Deus só fala conosco quando nós oramos. Então, que vocês tenham esse tempo, que vocês não fiquem isolados, mas tenham essa intimidade com Deus. E Deus vai falar com cada um de vocês. Amém? Amém. Quero agradecer ao Zé, né, essa palavra. E é verdade, vida com Deus é uma vida de oração, submissão. Deus coloca pessoas para nos fazer crescer, esticar, né? Você aí falando dos pastores. E é verdade, eles foram um pastor que nos esticam. E a gente quer exatamente isso, que você ande com Deus. Porque se você anda com Deus, vai andar com a igreja, vai andar conosco. Você vai andar com aqueles que estão amando a Deus e vão fazer as coisas que Deus está pedindo para fazer. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E transmitir essa palavra de fé, de amor, para as muitas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de paz, de amor de Deus. Muitas pessoas, elas confundem vida com Deus com igreja, com religião. Muitas pessoas estão machucadas com religião,
feridas com igreja, com pensamentos religiosos, e não é o que a gente quer viver. A gente quer viver uma dependência de Deus, e a gente ora para Deus falar com vocês. E como, né, você falou, né, a vida com Deus, ouvir Deus tem que orar, né? Não tem como ouvir Deus se você não ora, se você não lê a carta dele. Deus tem um celular de Deus, é a Bíblia, está aqui o WhatsApp de Deus, está escrito, tem um monte de mensagem para você. Você precisa acessar esse WhatsApp espiritual que é a Bíblia. Tem a mensagem aqui para você, né? Adicione Deus, fale com Deus, e você vai andar com Deus, e Ele vai te dar toda a direção que precisa. E texto de Paulo que eu amo muito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você. Deus abençoe, quero orar por sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro e peço a tua bênção sobre cada um que está nos ouvindo agora, cada pessoa, em especial toda a igreja, esse teu filho, essa tua filha na fé. Nós agradecemos, ó Deus, por esse testemunho, por essa palavra. Andar contigo, Deus, realmente é receber do Senhor essa transformação que nós precisamos. Quando nós andamos com o Senhor, nós começamos a ter o cheiro de Cristo, esse bom cheiro. Nós começamos a ter seus hábitos, nós começamos a fazer o que o Senhor faz, falar como o Senhor fala, e assim nós somos transformados dia a dia. Obrigado por nossa transformação. Nós estávamos perdidos porque o mundo nos deforma, o mundo nos machuca, nos fere, e nos faz também ser pessoas que machucam e ferem. Mas quando o Senhor nos muda, quando o Senhor nos transforma, nós podemos voltar para restaurar, para pedir perdão, para submeter à vontade de Deus, para perdoar, para liberar e pedir: Senhor, anda conosco. Senhor, nós queremos te amar de todo o coração. Não tem como ter uma vida contigo sem te amar. Não tem também uma maneira de, se andamos contigo, vamos te amar, e não tem como amar se não andar contigo. Abençoe essa casa, essa família, esse lar. Eu quero interceder agora por toda a sua família, Deus, toda a sua igreja nessa face da terra. Nós pedimos bênçãos sobre a nossa cidade. Protege a nossa cidade desses vírus. Deus, dê resistência, dê imunidade. Deus, que esse mal não venha, Senhor Jesus, tocar na vida do teu filho, da tua filha. Nós já agradecemos pelos milagres. Pessoas estão sendo curadas, estão sendo restauradas. Nós estamos orando pelas vidas das pessoas que estão acometidas, estão nos hospitais, foram transferidas, mas o Senhor está transferindo o poder para que elas sejam curadas. Pai, nós estamos crendo que esses dias o Senhor vai derramar uma onda de milagres, e os milagres virão, porque aqueles que andam com Deus, andam com os milagres de Deus. Pai, esse é um sinal que nós oramos para que essa casa, essa família sinta e tenha os teus milagres. É a nossa oração. Abençoe, traz cura, traz perdão. Deus, traz transformação sobre cada coração, porque por onde Jesus passava, Jesus transformava. O Senhor fazia ali, aqueles discípulos, as pessoas que te conheciam, não te deixavam, não te abandonavam, exceto Judas, que teve uma motivação errada. Deus, mas a nossa motivação não é errada. A nossa motivação é te amar, te seguir e aceitar sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Abençoe esse lar, essa casa, essa família. Intercedemos por nossa nação, por nosso país, que haja paz nesse país, que haja, ó Deus, unidade, que os poderes, os governos, Senhor, possam se unir para orar, para buscar o Senhor, para tirar, Senhor Jesus, essa nação desse caos, desses problemas, e ó Deus, do desdobramento dessa crise, dessa economia, dessa saúde, em nome de Jesus. Como igreja nós intercedemos por nosso país, pelos poderes, por todos os governantes, que o Senhor tenha misericórdia. Agora, Deus, ouça a sua igreja que ora, ouça teu filho e tua filha que busca o Senhor nesse instante. Eu oro por tua presença nessa casa, eu oro por tua presença neste lar, porque isso é vida contigo, ó Deus, e nós queremos ter vida com Deus, e essa vida possa contaminar outras pessoas, para que elas queiram imitar, queiram ter esse convívio contigo. Obrigado, ó Deus, por esse testemunho, por essa palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu vou pedir para o Wesley concluir com louvor, e ele vai estar encerrando com essa palavra, e com uma palavra e esse louvor. Deus abençoe. Obrigado, Zé Tiné. Deus abençoe vocês. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão,
Sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, Senhor Jesus. Então minha alma, então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, no dia da angústia, no dia da tribulação. E nós estamos felizes que nós temos um Pai que tem sustentado o nosso direito e a nossa causa. E é por isso que nós estamos aqui hoje adorando o Senhor, com palavra, com testemunho, com louvor, porque nós acreditamos na promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Deus os abençoe e até amanhã. Amém. Deus abençoe.